nesse tempo, temos a oportunidade singular de anunciar Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Apesar da festa, apesar das luzes, apesar de tudo que nos tenta desviar do foco, é muito importante que possamos salientar às pessoas o caráter dessa data. Não entro no mérito da data em si, porque há pessoas que falam se Jesus nasceu dia 25 ou não de dezembro. A gente sabe que não entro nessas discussões se a data é pagã ou não, porque além de improdutiva, essa discussão não leva a lugar nenhum. Esse tempo de Natal é uma oportunidade ímpar para levar às pessoas a mensagem do Evangelho e mostrar a beleza de Jesus Cristo, porque Ele nasceu e se tornou um como nós. Em tempos de crise, em tempos de guerra, precisamos que o príncipe da paz venha e transforme a essência humana. Estamos vendo aí o gilet jaune quebrando tudo. E precisamos mostrar quem é o príncipe da paz. Por isso eu quero meditar com vocês numa das profecias mais importantes e singulares sobre Jesus Cristo. Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 7. E aí eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta para descobrir o que Deus tem a nos dizer nessa noite, nessa tarde, início de noite. Embora o texto vá aparecer aqui, eu gostaria muito que você estivesse com a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer várias conexões quanto a isso. Diz o texto bíblico: entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro, fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado do guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, ou Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A profecia de Isaías é muito interessante porque ele está vivendo numa época complexa. O reino de Judá, o reino do sul, estava vivendo uma época de apostasia por causa de um rei chamado Acaz. E que diante de uma possível invasão da Síria e do reino de Israel, o reino do norte, ao invés de crer no profeta Isaías e na promessa do Emanuel Deus conosco, ele preferiu se render ao temível império assírio. Então eu coloquei um mapa para que vocês entendam um pouco o que estava acontecendo. Aqui, vou colocar o dedinho aqui que eu não tenho, né? Aqui é Israel, o reino do norte. Aqui é Judá, o reino do sul. Aqui é a Síria. E o Império Assírio estava mais em cima, bem no norte do Iraque. E tanto a Síria como o reino de Israel intentaram invadir o reino do sul.
Esse é o ambiente, esse é o contexto dessa profecia. Olha o que diz o texto bíblico, para termos uma clareza maior do que aconteceu. Então Acaz, rei de Judá, enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. Acaz pegou toda a prata e ouro que estavam no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou como presente ao rei da Assíria. Como é terrível quando nós não cremos na palavra do Senhor. Quando tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Acaz ouviu o profeta dizer, por favor, clica aí. Acaz ouviu o profeta dizer, olha o que o profeta falou ao rei Acaz. Então o Senhor disse a Isaías: vai agora, tu e teu filho Sear-Jesus, encontra-te com Acaz e dize-lhe: previne-te e acalma-te, não temas, nem o coração te desanime por causa da fúria desses dois pedaços de tições fumegantes, Rezim, rei da Síria, e o filho de Remalias. Ou seja, o rei não precisava temer as artimanhas desses dois reis, de Rezim, rei da Síria, de Remalias, rei de Israel. E o Senhor foi além. Se observar o verso 10 e 11 do capítulo 7 de Isaías, diz: o Senhor falou novamente a Acaz: pede um sinal ao Senhor teu Deus, seja embaixo nas profundezas, seja em cima nas alturas. Sabe qual foi a resposta de Acaz? Observe a resposta de Acaz. Acaz, porém, respondeu: não pedirei nada, nem provocarei o Senhor. Se você pensa que essa era a resposta correta, se você pensa que essa resposta revelou piedade, respeito, está enganado. Às vezes, respondemos ao Senhor de uma forma aparentemente piedosa, mas que na verdade esconde uma postura arrogante, porque o nosso coração já escolheu outra coisa diferente daquilo que Deus já tinha no seu coração. Acaz foi rebelde, ele foi infiel, temeroso, ele mascarava tudo com uma atitude aparentemente piedosa. Foi nesse contexto que o profeta Isaías disse o seguinte. Então Isaías disse: ouvi agora, ó casa de Davi, não vos é suficiente importunardes os homens? Ainda quereis importunar também o meu Deus? Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis diante dos quais tu tremes de medo será desolada. Essa profecia é interessantíssima, pois a virgem aqui, no contexto, é a esposa de Acaz, e o filho é Ezequias, que nascerá e antes de se tornar alguém responsável, tanto a Síria como Israel não existirão mais. O futuro rei Ezequias seria de fato um Emanuel, pois Deus foi com ele e Deus abençoou o seu reinado. Mas essa profecia falava mais do que aquele momento histórico. Essa profecia também falava do descendente de Davi, o verdadeiro Emanuel, Jesus Cristo. Portanto, a partir do momento que Acaz se vende à Assíria, o reino de Israel entrou numa espiral
de apostasia e de profunda depressão espiritual. O texto bíblico vai nos dizer que Acaz enviou um sacerdote de Jerusalém para copiar um altar de Tiglat-Pileser III, que era o deus daquele rei, para que fosse construído um semelhante e colocado dentro do templo de Jerusalém. Acaz não apenas fez isso, meus irmãos. Ele sacrificou nesse altar idólatra. Retirou o grande altar de bronze do templo. Saqueou o templo de Jerusalém. Saqueou o palácio real. Saqueou a casa de todos os príncipes para pagar um tributo ao rei da Assíria. E a Bíblia diz que ele ainda fechou o templo, queimou incenso a vários outros deuses. O resultado disso foi um tempo de crise política, econômica e espiritual, a ponto das pessoas se consolarem com superstições e médiuns, abandonando a lei de Deus. Isso está nos livros de Crônicas e nos livros também de Reis e do profeta Isaías. É nesse contexto terrível de apostasia que Deus envia a promessa de uma criança abençoada. Deus é o Deus da esperança, mesmo quando não vemos nenhuma. Ele é o Deus que salva de maneira maravilhosa, sempre trazendo a perspectiva de um futuro melhor. E aqui, mais uma vez, temos uma promessa, uma profecia messiânica impressionante. Veja o que diz o texto. Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Só para que você entenda porque ali está 8:23, é porque na Bíblia hebraica, o verso 1 da nossa Bíblia é o verso 23 do capítulo 1. Então, por isso essa distinção, ok? Perceba a palavra entretanto. Entretanto é uma referência implícita ao texto anterior. Já que o texto hebraico, como eu disse, o versículo pertence ao capítulo 8. Isaías vai dizer no verso 20 do capítulo 8, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem esta palavra, nunca verão raiar o amanhecer. Deixa eu explicar de uma maneira mais didática. Observe esse quadro que eu fiz. No capítulo 8, verso 20, ele diz, à lei e ao testemunho. No capítulo 1, verso 9, verso 1 diz, entretanto. No verso 20 diz, nunca verão raiar o amanhecer. E no verso 1 do capítulo 9, não haverá escuridão para que estava aflito. A ideia é que o povo que tinha deixado o Senhor, que tinha procurado os deuses assírios, que tinha buscado orientação em médiuns, agora eles precisavam voltar os seus olhos à revelação da Escritura, pois enquanto a rejeição deles os levava às trevas, a partir do momento em que crescem, essa escuridão seria dissipada. A situação espiritual de Judá era terrível, mas agora Deus estava trazendo uma promessa de que essa escuridão teria um fim. É interessante que o profeta fala que Deus, observe o texto, em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. A terra de Zebulon e de Naftali é a parte de Israel, é o norte de Israel, que já foi chamada de Galileia. O caminho do mar aponta certamente para o mar da Galileia. E esse lugar era chamado de Galileia dos gentios,
porque ficou conhecida como uma região habitada por gentios. Essa região tinha sofrido grandes invasões estrangeiras. E os assírios, depois que destruíram o Reino do Norte, deportaram toda a população de Israel e colocaram naquele lugar uma outra população. Isso está em 2 Reis, capítulo 15, verso 29. O profeta, no entanto, diz que essa região, no futuro, terá um futuro muito melhor, um futuro de redenção, um futuro de salvação. Isso se tornou verdade na pessoa de Jesus Cristo, pois foi ali, exatamente naquela região, que ele nasceu, que ele cresceu, e iniciou o seu ministério. A profecia continua, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Esse povo é da região que ele fala, a Galileia dos gentios. E aqui Deus abre os olhos do profeta para Israel como um todo. Ele vê esse povo vivendo em trevas numa época futura, verdadeiras sombras da morte. A salvação de Deus é a grande luz que inunda a terra, libertando esse povo do pesadelo das trevas. Aí vem o verso 3, em que a visão do profeta é acompanhada com celebração. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando repartem os despojos. Aqui ele ouve os gritos de júbilo que remetem à festa dos tabernáculos, ou como aqueles que gritam de alegria depois da vitória na batalha. Essa alegria é baseada no Senhor, pois Ele é o autor da salvação deles. Verso 4. Pois quebraste o jugo da sua carne e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Agora os corações se enchem de júbilo por causa da grande redenção que Deus operou, despedaçando o jugo do inimigo, a vara em que eram açoitados, o cetro opressor. Essa libertação remete a fatos passados. Que fatos são esses? Juízes capítulo 7. Quando Gideão derrotou os midianitas com apenas 300 homens. A alegria da vitória é complementada com a perspectiva de paz, verso 5. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. A visão do profeta é completa. Pode pôr mais um. Isso. Numa terra oprimida pelas trevas, a luz da redenção de Deus livra seu povo da opressão do inimigo e traz paz. Essa é a preparação para a vinda dessa criança abençoada. Esse é o contexto do verso 6. Vamos ler juntos o verso 6? A uma só voz? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O nascimento dessa criança, da casa de Davi, vai além dos limites humanos. Pois os títulos apresentados aqui não apontam para Ezequias. O profeta não está falando de Ezequias. Ele está falando do Messias. Que títulos são esses? Vamos examinar esses títulos. Primeiro, maravilhoso. A palavra hebraica Pele significa admirável, maravilhoso, indicando que ele transcende os limites da compreensão e da existência humana. É interessante notar que Manoá, pai de Sansão,
quando perguntou ao anjo do Senhor qual era o nome dele, ele recebeu a seguinte resposta. O anjo do Senhor lhe respondeu: por que perguntas pelo meu nome? Meu nome está além do entendimento. Noutras traduções diz: meu nome é maravilhoso. Esse nome maravilhoso e admirável está além da compreensão. É o nome que está acima de todo nome, do qual todo joelho se dobrará. Glória a Deus. Sabe quem o pai de Sansão viu naquele dia? O Senhor Jesus. Amém. Depois vem outro título: conselheiro. E aqui temos a palavra Yoretz, ou seja, aponta para o soberano, que não necessita estar rodeado de conselheiros para governar. Por quê? Olha o que diz o texto bíblico de Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele tem em si mesmo todos os conselhos verdadeiramente sábios para exercer o seu ofício real. Vamos ver outro. Ele também é chamado de Deus forte, El Gibor, que também pode ser traduzido como Deus herói. Pois forte aqui aponta para o poder heróico de um rei. Um poder não acompanhado de conselhos sábios, e conselhos sem poder, na verdade, são inúteis. E aqui encontramos algo interessante, porque o Messias compartilha da natureza de Deus. Ele tem uma natureza supra-humana, principalmente aqui em Isaías. Esse termo, El, também significa poderoso. El no sentido de poder, El no sentido de Deus. Deus poderoso, Deus forte, Deus herói. Mais à frente, o próprio profeta utiliza um termo. Um remanescente retornará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus forte. Esse Deus forte é Jesus. Mas ele tem outro tipo. Pai eterno. A palavra Avihat. Algumas traduções diz Pai da eternidade. No sentido de alguém que possui a eternidade. Mas o foco aqui está na expressão Pai. Porque este rei cuida de seu povo com a bondade amorosa de um pai aos seus filhos. É uma paternidade que não tem fim. Não é maravilhoso isso? Uma paternidade que não tem fim. E mais, uma paternidade perfeita. Porque tem pessoas que às vezes têm medo de pai. Algumas pessoas têm medo de chamar Deus de pai. Por causa das suas experiências negativas. Mas o nosso Deus é um pai perfeito. Glória a Deus. É um pai por toda a eternidade. Amém. Mas outro título. Príncipe da paz. E aí encontramos a culminação de todos os títulos. Sar Shalom. Paz aqui não deve ser visto como algo, simplesmente como o fim da luta. Porque a palavra Shalom também traz a ideia de salvação, bênção, felicidade. O Messias, após a libertação do seu povo, trará um governo estável, eterno. Como diz o próprio profeta Isaías no capítulo 2, verso 4. Ele julgará entre as nações
e será juiz entre muitos povos. E estes converterão as suas espadas em lâminas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Sim, queridos, nós aguardamos esse dia maravilhoso, quando Jesus Cristo fará o que descreveu o profeta Zacarias. Olha o que diz o profeta Zacarias, que coisa linda. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e ao arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E aí o profeta termina essa parte declarando algo muito lindo. O seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso mostra que o governo do Messias aumentará e se expandirá, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé será como uma bandeira aos povos, para onde as nações recorrerão. O seu descanso será glorioso. Esse governo aumentará, não apenas em força e poder, mas também em paz. E assim, o trono de Davi, ele exercerá o seu senhorio e o seu reino. Esse rei é aquilo que Deus prometeu a Davi. Observe, por exemplo, 2 Samuel, capítulo 7. Quando os teus dias se completarem e descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti. E eu estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Aqui Deus não falava de Salomão. Ele falava, pode por aí, do teu descendente. Alguém que não seria um rei daquele tempo. Pois Deus diz que desse descendente, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Esse rei maravilhoso, da descendência de Davi, ele se contrapõe a Acaz, o rei apóstata. Esse rei estabelecerá um reino de retidão, de justiça, pois a beleza do seu reino está firmada nos padrões do próprio Deus. Ele será um rei que manifestará a glória do Senhor. E diante da perspectiva dessa promessa, boa demais para ser verdade, o texto termina dizendo o seguinte: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. O que significa essa expressão? Por favor. Significa que o zelo de Deus é o seu amor abrasador pela causa do seu reino e para a salvação do seu povo. Somente o zelo do amor do Todo-Poderoso poderá cumprir essa visão milagrosa, retirando toda dúvida de que possa ser alguém que Deus vai enviar. Deus é zeloso quando se trata do seu nome e do seu reino. Deus tem um zelo especial para com o seu povo. Por isso ele diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que lições nós podemos tirar desse texto maravilhoso? Primeira lição: a ação salvadora de Deus ocorre após um tempo de crise. O reinado de Acaz foi um tempo de impiedade,
de apostasia, incredulidade. Acaz não teve nenhuma vergonha de assumir a cultura, o pensamento, a religião assíria, deixando de lado as firmes e maravilhosas promessas de Deus. Atualmente nós vivemos uma crise moral e ética. Muitos cristãos estão assimilando a cultura, o pensamento e a religião desse século, vivendo um cristianismo de aparência, meramente religioso, frio e sem sentido. Esse tempo de crise reflete um tempo sem Deus, um tempo onde a impiedade e a apostasia tomam conta, mesmo com a aparência de religiosidade. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha o que ele diz, e toda vez que eu leio esse texto eu me arrepio. Sabe, porém, que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com a aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Se você tem alguma dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito, eu acho que esse texto responde tudo. É o retrato fiel do nosso tempo. Segundo lugar, Jesus Cristo é a luz da vida. O Senhor Jesus, quando iniciou o seu ministério, trouxe a luz de Deus para o ser humano. Olha o que diz João. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Natal é a lembrança dessa luz maravilhosa que nos liberta das trevas. Assim como os judeus estavam esmagados pela opressão assíria, assim o pecado também oprime e escraviza o ser humano. E somente Jesus Cristo pode libertar o ser humano. Somente Ele pode trazer a luz de Deus. E vale salientar que luz aqui não traz nenhuma ideia mágica, mas luz aqui é o contrário das trevas. Enquanto as trevas apontam para aquilo que escraviza, que oprime, e é a própria ação satânica no mundo, a luz aponta para a ação libertadora e redentora de Deus. Qual é o problema? João responde. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Glória a Jesus. O problema é que os seres humanos não querem vir para a luz de Jesus. Diz a palavra de Deus em João 8:12. Então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir a Jesus é tomar a cruz. Seguir a Jesus é abandonar o pecado. É reconhecer a limitação humana. É se render ao seu grande amor.
Quando Jesus entra e transforma o ser humano, as trevas dão lugar à luz do Senhor. Glória a Jesus. E assim nós passamos a ver as coisas como elas verdadeiramente são. Amém. O problema é que, como diz a Bíblia, pode colocar, o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por isso que as pessoas preferem o bebê da manjedoura do que o rei glorioso. O bebê da manjedoura pode ser admirado e depois colocado numa caixa. Mas submeter-se ao rei poderoso é algo mais duro. No entanto, o apóstolo Paulo nos diz: ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Glória a Jesus. Tirar do domínio das trevas é algo que somente ele pode fazer. E quando o faz, traz redenção e perdão. Terceira lição. Jesus Cristo é a essência salvadora de Deus. Ele é exatamente o que disse Isaías. E eu gostaria que nós lêssemos novamente. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nenhum outro na história pode ser comparado a Jesus. Ele tem o governo, o domínio sobre si. Jesus é admirável, extraordinário, sem igual. Ele é o melhor conselheiro que alguém pode ter. Amém. Porque ele jamais erra. Tão grande é a sua sabedoria. Ele é um Deus forte. Ele compartilha a natureza divina. Aleluia. Ele não é qualquer personagem da história, mas ele é o mesmo, do início ao fim de tudo. Ele é o alfa e o ômega. Amém. Glória a Deus. Ele conhece toda a história. Ele é a expressão exata do amor e do cuidado do Pai. A paz que ele nos dá nunca cede diante dos conflitos humanos. E finalmente, nós podemos confiar em Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Suas promessas certamente se cumprirão. Porque, como diz a palavra, estou atento para que a minha palavra se cumpra. Glória a Deus. Ao falar por meio do profeta, Deus estava afirmando que, apesar de todo o caos reinante no período de Acaz, aquilo não era o fim. Apesar da idolatria, da apostasia tomarem contornos quase inacreditáveis, ele estava falando que havia um grupo fiel e que Deus mesmo faria algo maravilhoso. Jesus Cristo veio a primeira vez para abrir o caminho até o Pai. Mas saiba, a sua obra não começou em Belém, numa manjedoura, nem terminou num túmulo em Jerusalém. A obra de Jesus vem muito antes, vem desde antes da fundação do mundo. Às vezes nós podemos olhar e ter a impressão de que tudo está indo de mal a pior. No entanto, Deus nos chama a atenção para que vejamos além. Um dia Jesus virá e diz a Escritura: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Glória a Deus. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação. Glória a Jesus. Como posso confiar nisso? Porque o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Salvação de Deus é algo maravilhoso.
Pois como vai nos dizer a Escritura, Efésios 1, como também nos elegeu nele, em Cristo. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como é que eu posso crer nisso? Porque o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus. Sim, queridos, Cristo é conhecido desde antes da fundação do mundo, já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. E ele é fiel e digno de confiança, porque o zelo do Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Deus. O que ele falou por meio do profeta Isaías se cumpriu e ainda se cumprirá de maneira absoluta na vinda gloriosa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Natal é mais do que comemorar um dia de festa. É a lembrança de que o caos e a guerra, a crise e a agitação que nos cerca, um dia terão fim. Glória a Deus. Natal é a certeza de que as trevas não vencerão, mas a luz do Senhor brilhará sobre os que vivem na região da sombra da morte, trazendo vida e esperança. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos orar?